prezados amigos, na aula de hoje, atendendo a vários pedidos, nós vamos comentar sobre a mitologia, né? Por que mitologia? Porque antes do surgimento da filosofia, os gregos e as civilizações antigas procuravam explicar a existência do homem e os fenômenos da natureza através disso que a gente vai comentar hoje, que são os mitos, né? Então, para que a gente entenda sobre os mitos, primeiramente é necessário que a gente venha a verificar uma definição do que é mitologia, né? Então, segundo os grandes doutrinadores, a mitologia é um conjunto de crenças que é formada através de narrativas de mitos, né? As histórias, elas buscavam explicação das coisas que existiam, da natureza, do homem e da própria sociedade. Os mitos são fatos históricos que buscam explicar os elementos da natureza, ensinam também sobre o comportamento do homem. Essas narrativas também são formadas pelas lendas, que são oriundas do imaginário da coletividade de um determinado povo. Ou seja, todo povo, antigo ou não, sempre teve os seus próprios mitos. O mito ele foi passado de pai a filho através da chamada tradição oral. As histórias que são contadas de geração em geração. Agora, a mitologia, conforme nós vimos, significa estudo do mito. Agora, o que é um mito? Qual é a raiz etimológica dessa palavra? Bom, se a gente sabe que mitologia é o estudo dos mitos, o que seria então um mito, né? Para que a gente entenda o que é um mito, é importante a gente analisar a raiz etimológica grega, mitos, que significa narrativa. Então, a mitologia ela é entendida como sendo a tradição oral que visava a explicação dos fenômenos da natureza e do próprio mundo. O mito é contado de geração em geração através dos chamados seres mitológicos ou fantásticos, que são os heróis, os deuses, as criaturas mitológicas. É interessante notar que os mitos, eles trazem sempre algum tipo de conhecimento. Quando utilizado, o mito ele também serve para designar uma pessoa, um herói que está situada acima das pessoas comuns. Muitas sociedades, né, que tinham seus próprios mitos foram extintas em razão da própria história, né? E à medida em que os mitos foram perdendo força, surgiu na Grécia Antiga o conhecimento filosófico, né, que a gente vai abordar a seguir. Exemplos de mitos: deuses, animais, plantas, né, que traziam histórias de grande importância para um determinado povo. Os mitos bastante conhecidos são principalmente os mitos gregos, né? Como, por exemplo, a Medusa, que era uma figura feminina com serpente nos cabelos, né? E ela era capaz de transformar em pedra quem olhasse em seus olhos. O Minotauro, que era formado metade homem, metade touro, e ele vivia no labirinto, né? Para proteger a cidade de Minos, na Grécia. No Brasil nós temos o mito, por exemplo, do Curupira, né? Criatura da floresta, da mitologia, que os seus pés eram virados de maneira que confundiam tanto os caçadores como aquelas pessoas que buscavam encontrá-lo, né? Agora, por que surgiu a mitologia grega? Ela surgiu através da necessidade de se buscar a origem das coisas, né? Os gregos buscavam a origem da vida e da sua própria existência.
Os gregos, como a gente sabe, viviam numa sociedade politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, né? E o deus mais forte e mais conhecido era Zeus. Além de Zeus, a mitologia grega, ela é rica em vários deuses e semideuses, né? Um fato interessante sobre os Jogos Olímpicos que surgiram na Grécia Antiga. Os Jogos Olímpicos tinham como finalidade a prática de esportes em homenagem aos deuses que ficavam no Monte Olimpo. Sempre que os gregos buscavam a solução de seus problemas, eles faziam a consulta aos deuses através dos oráculos, né? Sendo que um dos oráculos mais conhecido foi o oráculo de Delfos. E também muitos colegas mandaram para a gente perguntando quem eram os principais deuses gregos, né? Como o principal era Zeus, que governava todos os deuses e os homens. Hera era a esposa de deuses. Ares era o deus da guerra. Artemis, deusa da caça. Apolo, deus da luz, das artes. Dionísio, deus do vinho e do prazer. E Hermes, né? Que era o deus do comércio e das comunicações. De Hermes vem o termo hermenêutica, né? Que a gente trabalha hoje como sendo a arte e a ciência da interpretação. Muito obrigado a todos, peço que os colegas que assistiram se inscrevam no canal, deixem um like e ativem o sininho das notificações para receber mensagens do nosso canal. Muito obrigado a todos.